Boa tarde a todos. A gente está fazendo aqui o primeiro episódio da Odor Cerrado Podcast. Isso é uma maneira que a Cerrado Acid encontrou de tentar falar com vários stakeholders do nosso grupo, de onde a gente vem, né, e também do mercado em si. E aí, nesse primeiro, a gente tem a honra de receber a Lu Baldo, que é a nossa estrategista de comunicação. E a gente traz aqui a Arcanjos Endowment, né, um fundo patrimonial que foi lançado semana passada no evento chamado Free Mind aqui em Brasília. Então a gente tem aqui o Antônio Henrique, que é o diretor de Relações Institucionais e Captação de Projetos, e o Rogério, que é o diretor financeiro e administrativo da Arcanjos. A ideia aqui é a gente conversar sobre os projetos, acho que sobre a vivência, né, que eles vêm trabalhando aí já há 2, 3 anos, tendo esse relacionamento com as instituições. A gente, como Cerrado, está muito envolvido, né, nesse projeto. A gente faz parte do comitê de investimento da Arcanjos, né, do Fundo Endowment da Arcanjos. E a gente vai potencializar aí os rendimentos, né, que um fundo patrimonial gera, né, a partir do principal que é investido, ele gera um rendimento e esse rendimento vai ser investido nos projetos, né? Então, acho que é mais revisitar o que vocês tiveram lá no Free Mind. Então, também mandando um abraço aí para o Paulo Martelli, né? Que foi um evento fantástico e a gente participou como patrocinador. Eu queria até pedir aí para o Antônio Henrique contextualizar um pouco da Arcanjos, né? O que vocês têm feito nesses 2 a 3 últimos anos e que chega nessa forma, né, de Arcanjos Endowment, né? Então, se tu pudesse apresentar e falar da Arcanjos, sejam bem-vindos. Legal, Samuel. Muito obrigado. Obrigado, Lu. Obrigado pelo espaço aqui de vocês. Estar aqui com a Cerrado é sempre um prazer muito grande, poder estar falando um pouco aí do nosso trabalho, da nossa associação, né? Arcanjos, a gente já vem fazendo um trabalho, né, como você bem colocou, há 3 anos, a gente vem construindo essa ideia, então foram muitas reuniões, muitas saídas na rua para a gente entender como que a gente poderia ser mais assertivo, né, no projeto ali dentro do terceiro setor. E nisso a gente passou por várias indagações, perguntas, aonde que a gente pode ser mais eficiente dentro do terceiro setor, como que a gente pode utilizar melhor o nosso tempo e o nosso recurso, que isso foi sempre uma pergunta que o grupo sempre fez, né? O grupo é um grupo de estrategistas, né? Então, a gente saber os melhores caminhos, os melhores passos, acho que isso foi discussão de longa data, mas conseguimos ali chegar num entendimento que veio muito de acordo com as premissas que a gente trouxe para Arcanjos, né? Que é justamente trazer a sustentabilidade para os projetos sociais, onde a gente viu alguns gaps ali nas visitas que a gente foi fazendo, nas visitas em locos, conhecendo projetos de pequeno, médio, de grande porte dentro do terceiro setor. E a gente viu que um gap muito grande era na parte de governança, né? Na parte de governança e também na parte financeira de sustentabilidade dos projetos. E com isso, como que a gente poderia interagir com esses projetos, né? Então foi um pouco disso a construção. E aí chegamos a esse formato do endowment, né? Então encontramos ali no endowment um potencial grande de sustentabilidade e ao qual a gente pode trazer o recurso de forma perene, né? Então isso ajuda muito a governança e o custeio desses projetos sociais. Então, nós vimos ali realmente que, de fato, o fundo patrimonial caberia muito bem nessa frente, né? Bom, inclusive deixo o Rogério aqui muito à vontade para também completar aqui a apresentação da Arcanjos. O Rogério esteve junto desde o começo dessa jornada, né? Então, participou de todas as frentes, ações, viagens, para a gente chegar a esse formato. E muito legal a oportunidade que a gente está tendo agora de interagir com o mercado dentro dessa estratégia do endowment, né? Boa tarde,
Agradecer, Samuel, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Boa tarde, Lu. Acho que é importante da gente dizer da onde que surgiu o Arcanjos, né? Por que surgiu o Arcanjos? A Arcanjos, ela surgiu da necessidade de um grupo de empresários de ter a sua bandeira ESG. Esse grupo empresarial já atuava bem na área ambiental, já se fazia um trabalho e estava procurando instituições para poder atuar no S do social. E algumas instituições, até por pessoas que estão aí no nosso meio, foram apresentadas e a gente estava olhando como estruturar essas instituições, como ajudar essas instituições. E tudo de uma maneira muito informal. Então, geralmente, quando a gente chega nessas instituições que atendem as pessoas, nós ficamos assim muito sensibilizados com o que é apresentado nos projetos. São projetos que cuidam de mulheres vulneráveis, projetos que cuidam de crianças, projetos que cuidam de dependentes químicos. E você envolvido ali com a causa, você já vai tentando fazer aporte financeiro, ajudar da forma que você consegue, até que você começa a identificar problemas maiores. Porque a gente sabe que o dinheiro nós não vamos ter toda hora. Como é que está sendo feito o bom uso desse dinheiro? E vimos que tinha-se um problema muito grande de governança. Geralmente, essas instituições do terceiro setor, elas são fundadas por alguém que tem uma vocação desse cuidado, desse zelo, desse carinho, desse acolhimento, mas muito pouco tato e muito pouco conhecimento da área de governança. E se a gente não elencar esses pilares, a tendência da gente conseguir a sustentabilidade desse projeto é muito pequena. Quando a gente fala sustentabilidade, é a sustentabilidade dos métodos, sustentabilidade financeira. E aí a eficácia do impacto social que elas venham a gerar também diminui, porque a falta de dinheiro, a falta de metodologia vai fazer com que não produza todo o impacto que possa ser produzido, que é o resultado final também que o nosso grupo espera, né? Como é que a gente pode estar ajudando essas instituições para quê? Para que elas tenham um grande impacto social. E diante da expertise que esse grupo já possuía, foram 3 anos aí visitando, estudando e vendo como que seria a melhor ferramenta, a nossa melhor organização jurídica para que pudesse estar ajudando essas instituições, né? E aí, em 2025 agora, concluímos que a melhor maneira era através da Lei 13.800/2019, onde Arcanjos virou uma OGFP, e que dentro dessa forma de poder ajudar as instituições estavam todos aqueles princípios também de governança embutidos para que nós possamos, né, gerar o máximo de resultado dentro dessas instituições. Eu acho que uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo é, afinal de contas, o que é endowment? Vocês podem explicar? Vai lá? Bom, o endowment é justamente da gente trazer a perenidade do recurso. Então, a gente está falando de doações, né? É um pouco diferente essa expressão. A gente está muito acostumado quando a gente fala de fundo de investimentos, né? Mas, na verdade, o fundo endowment ele é justamente uma doação para que a gente possa perpetuar esse recurso e, através dos investimentos, né, do comitê de investidores que a gente tem dentro do nosso grupo, eles possam fazer os melhores investimentos e a gente ter os melhores rendimentos. E aí sim a gente investir nos projetos do terceiro setor. Mas eu quero só fazer uma pergunta. Qual é a diferença se eu fizer uma doação para uma instituição e se eu fizer uma doação para este fundo endowment? Qual a diferença? Boa, Lu. No bom português, endowment é doação. Uhum. A diferença de você estar doando para o endowment ou doando dinheiro direto para a associação é a perenidade. Porque dentro dessa organização gestora de fundo patrimonial, é necessário que ela construa esse fundo endowment, onde o valor principal sempre será mantido e poderá ser utilizado para apoiar essas instituições somente o rendimento. Então, isso vai fazer com que a gente tenha maior perenidade desses recursos, podendo ajudar essas instituições durante um prazo maior. É aquele dinheiro que você utiliza o que rendeu. Não é pegando o valor principal, já utilizando e daqui a pouco se esgotou.
Então, a grande diferença seria essa, a perenidade desse recurso para que a gente possa estar ajudando essas instituições durante um longo prazo. Então, a sustentabilidade está na nossa essência, né? Então, até essa condição que nós temos, né, da nossa operação, ela nos traz essa condição de sustentabilidade do nosso próprio princípio, né, do nosso próprio ponto de partida, né? Interessante isso. Mas eu acho que o Samuel pode explicar melhor, né? Acrescentando um pouco mais, né, do conceito, é uma indústria que não é nova, né, no Brasil. Ela roda aí desde início dos anos 2000. A lei, que é a 13.800 que o Rogério menciona, ela é nova, né, tem 6 anos, porque ela é de 2019. E a partir da lei, 2019, todas as organizações que querem se colocar como endowment estão seguindo essa legislação, né? Os fundos que foram criados antes de 2019 não são obrigados a se tornarem endowments no estrito que está na 13.800, mas a partir de 2019 tem que seguir a 13.800. Esse ponto dessa tua pergunta, essa comparação, é bem respondido pelo Rogério, no sentido assim, existe que é a vivência deles desses últimos 3 anos, um problema, vamos dizer assim, da governança em si. Então, quando a Arcanjo se coloca numa posição de curadora, vamos dizer assim, de projetos, ela já fez esse trabalho de ajuste na governança. E que você, que é o nosso intuito é sempre esse, né? Potencializar o recurso. Então, se você investe num fundo patrimonial com nível de profissionalismo, não que não exista organizações sociais sem, né, com esse mesmo nível de profissionalismo, mas e com a tecnologia que a gente tem, tecnologia social em si, a potência da doação ela aumenta, como tese nossa. Claro que são 3 anos, a gente está colocando dinheiro próprio, energia, né, pra caramba, porque tem projeto que tem vários em todos os estados do Brasil. Então, vocês vão ter a oportunidade de falar um pouco mais desses projetos. Mas aí o endowment, ele potencializa, porque no fundo está doando para uma equipe profissional que já tem essa tecnologia. É o que o Rogério falou, a gente chega nas instituições, muitas das vezes, essa organização, né, essa governança em si, ela é um ponto de muita melhora, né? Deixa eu só fazer um complemento também da importância desse dinheiro do Fundo Endowment, é porque esse dinheiro ele chega livre para o custeio. Sim. Nós temos aí as instituições recebendo aporte financeiro, às vezes recebe de ente privado, recebe de ente público, mas é muito comum o dinheiro batizado. Sim. Então, é aquela instituição privada que fala, estou alocando esse recurso para você construir uma quadra, para você fazer uma melhoria de infraestrutura. E o próprio dinheiro público, quando chega através de uma emenda parlamentar, geralmente é para expansão ou para imobiliário. E essas instituições possuem uma dificuldade muito grande com o quê? Com a folha de pagamento, com o custeio do dia a dia. Então, enquanto o OGFP, nessa alocação de recursos, onde nós já validamos a boa governança da instituição e fizemos o aporte financeiro, a instituição ela fica livre para utilizar esse dinheiro para o seu custeio. Então, ela é uma ferramenta que permite uma maior mobilidade dentro das instituições. Que é uma dor delas, né? Gigante. É uma dor das instituições ter o recurso para o custeio, né? Exato, inclusive até voltando um pouco, né, na nossa construção, nessa experiência que a gente teve com as instituições do terceiro setor, a gente viu que para a gente executar um projeto social a gente já precisa de muitos braços, né? E o Brasil é muito grande, né? Então são muitas demandas, são muitas necessidades que o terceiro setor tem. E como que a gente poderia ter um braço que desse um amparo maior para essas instituições, né? Então, a gente viu projetos muito bem executados, projetos já com a roda girando, né? E a gente viu, já tem muita gente boa fazendo excelentes trabalhos e que muitas vezes a gente ajustar
uma parte ali na administração, na governança daquele processo. Isso poderia alavancar muitas instituições que estão aí, às vezes, até na informalidade e fazendo belíssimos trabalhos aí pelo Brasil afora, né? Então, a gente sentiu que, de fato, a gente seria mais eficiente potencializando instituições. Então, foi muito essa a intenção que a gente veio e formou, né, o Arcanjos Endowment para que a gente pudesse ter mais braços atuando, né, dentro do terceiro setor. Maravilha. Aí sempre fazendo a contextualização, né? A gente, Cerrado, está dentro do time de investimento, né? Do comitê de investimento da Arcanjo. A gente entende que está começando a cair, mas que esse ambiente de juro alto, ele ajuda, né? Porque a nossa estratégia, claramente, é colocar em título pós-fixado. Então, hoje, o título pós-fixado está rendendo 1,10 aí, em algumas estruturas até livre de IR, né? E isso é um ponto, acho que é importante. Como estratégia nossa, a gente, como comitê de investimento do Endowment, a gente vai potencializar num ativo livre de risco e esse ativo livre de risco ele vai gerar rendimentos. Isso no início, porque a gente entende que potencializa o início dos projetos desse jeito. Mas no seguir do percurso, um fundo endowment ele pode investir em empresas que geram retornos, né? Então, por exemplo, um projeto desse pode virar uma fábrica de empreendedores e que os empreendedores são financiados pelo próprio endowment, né? Essa não é a realidade hoje, eu acho que tem que avançar muito ainda, mas a ideia é que a gente consiga gerar mais rendimento e o rendimento é mais orçamento, né? Dito isso, quando vocês, nessa jornada, se deparam com essa questão da governança, vamos lá, resolver o problema de dinheiro, né? Nós encontramos a fonte permanente de recurso. O que é o dia seguinte, né? Qual que é o dia seguinte da gente conseguir chegar num projeto que vocês já estão aí pilotando? Se vocês puderem falar de cada um também seria bem legal. Qual é o dia seguinte depois de um recebimento do dinheiro? Quais são os caminhos que essa gestão que vocês fazem dentro das instituições, não que vocês operam dinheiro, não, obviamente, mas como vocês atuam para conseguir com que essa potência possa efetivamente se concretizar? Samuel, o dia seguinte do dinheiro, o dinheiro é o último que vai chegar na instituição. Vamos deixar bem claro aqui. Como é que funciona, né, essa seleção e essa captação? Nesse primeiro momento, nós temos aí 11 instituições apoiada pela Arcanjos Endowment e chegou através de rede de relacionamento. Uhum. Aí agora, com o nosso CNPJ, nós estamos partindo para uma profissionalização, criando canais de comunicação para que os projetos possam se cadastrar e depois a gente fazer uma análise. O primeiro passo é saber se ela está dentro dos nossos valores, dos nossos princípios. A Arcanjos, ela tem 3 valores aí que elas são inegociáveis. É a governança, é a valorização da vida e a formação humana. Então, quando a gente observa que as instituições elas têm esses princípios da valorização da vida e a formação humana, a gente olha com um pouco mais de carinho e começa um processo de due diligence. Uhum. Então, a instituição que queira o nosso apoio, ela tem que estar aberta para que a gente possa ver o que está acontecendo lá dentro. Por quê? Porque muitas vezes se fala do problema de dinheiro, mas nós já tivemos instituições que em 6 meses nós conseguimos fazer com que ela alcançasse a sustentabilidade financeira dela apenas com alguns detalhes de governança. Agora, já vimos instituições também que não tinham um bom propósito, com viés. Então, tem que estar aberta para que a gente possa adentrar dentro da instituição e, com o nosso olhar de governança, ver se esses pilares estão elencados, se existe o propósito e qual o impacto social gerado. Porque qual que é o grande objetivo? É a transformação da vida humana. Então, muitas vezes também vai ter instituição que gasta muito e produz muito pouco. E aí a gente vai analisar como é que está essa metodologia.
Tem instituição que, como eu já falei aqui, desvirtua um pouquinho do propósito, e tem instituição que está entregando muito com pouco recurso. Essa realmente a gente quer potencializar, inclusive na questão de começar a fazer estudos de mudança de comportamento perene dos assistidos. Então, o passo é abrir para que a gente possa fazer uma visita, abrir os dados para essa due diligence. Se ela estiver ali de acordo com os nossos valores, os nossos princípios, ela acaba sendo certificada para começar a receber aportes financeiros da nossa instituição. Exato. Isso é interessante, né, que com esse instrumento do Fundo Endowment, a gente consegue trazer uma seriedade maior para as instituições, né? Então, acaba que, como nós somos responsáveis, né, em estar trabalhando um investimento desses recursos que são doados para o fundo, exige também da nossa parte, né, um compromisso grande com essas instituições doadoras, né, com essas pessoas, PJs e pessoas físicas, enfim, os doadores que alimentam o Fundo Endowment, para que a gente traga toda essa transparência de execução. Então, isso faz com que as nossas análises, né, essa due diligence que acontece, ela seja bem criteriosa e até que o recurso chegue à instituição. A gente, como o Rogério bem colocou, são vários passos ali que tem que passar de alinhamento e conformidade para que eles tenham o benefício do recurso, né? Então, isso é bom, que nos garante a execução do projeto e do recurso, né, da alocação do recurso no projeto, e nos traz os indicadores que precisamos para atuar junto com o mercado financeiro, né? A gente gerando aí impacto social, que é a nossa moeda social, vamos colocar assim, para que a gente possa trabalhar junto com o mercado privado. Eu vejo muitas empresas que gostariam de investir no social, mas é justamente esse conhecimento sobre projetos sociais ou também sobre a falta de segurança. Onde eu estou investindo meu dinheiro? Será que o que eu estou investindo efetivamente está gerando impacto, né? Nesse caso, como é que Arcanjos pode ajudar essa empresa que deseja fazer essa transformação social, que deseja investir em impacto social? Ô Lu, essa questão da empresa ter uma desconfiança sobre o resultado está sendo entregue, está sendo feito bem o uso do recurso, é das empresas e das pessoas físicas. A IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, em 2024, lançou uma pesquisa, está disponível a todos aí na internet, onde ela relata que o brasileiro é muito generoso. 78%, segundo os dados da última pesquisa, dos brasileiros fizeram alguma doação no ano de 2024. 78%. Agora, quando ela fala de doação, não necessariamente foi doação de dinheiro. Ela diz que 50% fizeram doação em dinheiro. Tiveram algum percentual de bens e materiais. E o bem interessante da revista é que ela colocou que 33% das pessoas relataram que fizeram doação de tempo. E aí deixar bem claro que talvez essa seja a doação mais difícil de ser feita, viu? E que essas instituições precisam muito do apoio das pessoas lá dentro para ajudarem com a expertise que cada um tem e potencializar o resultado lá dentro. Mas qual é a diferença que a gente pode fazer para essas pessoas que não possuem a confiança para aportar dinheiro lá dentro? Em que 50% das pessoas que não fizeram doação no último ano, elas alegam que não fizeram por falta de confiança. Então, confiança é o número 1. Por que você não doou? 50% das pessoas falaram, eu não confio. É que a Arcanjos Endowment, para aportar o dinheiro, ela fez toda uma análise lá dentro daquela instituição. Então, ela passou por uma due diligence, foi mensurado o impacto dela, foi visto as entregas. Então, nós vamos atuar como fiduciário perante esses doadores. Pode ter certeza que o recurso alocado ele vai ser muito bem respeitado pela Arcanjos para que a gente consiga gerar o máximo de impacto possível. O projeto também é importante, né? Tem que passar por uma auditoria externa, né? Até para trazer para nós, né, toda essa legitimidade do projeto, enfim, para aplicação do recurso no projeto.
Então, esses critérios, eles fazem toda a diferença para o nosso conforto do lado de cá, né, para a gente interagir, enfim, e poder trabalhar com confiança aí com os projetos que estão no nosso guarda-chuva, né, vamos colocar assim. Estão com os projetos aí já 11, né, que você comentou? 11 projetos. Como que vocês estão enxergando aí 2026? Quais são as necessidades que vocês têm desenhado em relação a recursos? Acho que são bastante instituições, né? E falando de um triênio, onde vocês, de repente, pensam estar em 2028 em termos de captação, em termos de quantidade de pessoas, né, impactadas e de projetos impactados. Fala um pouquinho dessa visão dos próximos 3 anos, por favor. Eu vou falar um pouquinho de como nós estamos hoje e o Antônio passa a nossa visão de futuro. Pode ser? Como é que nós estamos hoje? Nós estamos com 11 instituições apoiadas, 21 mil vidas assistidas diretamente, porque se a gente colocar indiretamente, são 21 mil famílias já sendo acompanhadas e ajudadas aí pelo Arcanjos Endowment. Afirmo que estamos em todos os continentes, em todos os estados do Brasil, com instituições ligadas à comunidade terapêutica, instituições pró-vida, apoio a crianças, apoio a idosos, apoio a portadores de HIV. Então, o nosso cenário hoje é esse. Nossa visão de futuro... Nossa visão de futuro é bem ambiciosa, né? Nós viemos aí com a intenção de ser, de fato, uma ferramenta de alavancagem, né, dos projetos sociais aí do terceiro setor. E temos uma ambição de ter um acúmulo de 50 milhões ano, né? Então, a cada ano, nós temos a intenção de fazer uma captação de 50 milhões para chegar nessa meta de 500 milhões, que aí sim acredito que vamos ter aí um recurso expressivo para estar trabalhando junto aos projetos. Queria te fazer uma pergunta. 50 milhões. A gente pode pensar de uma forma bem simples. A gente poderia ter 50 empresas doando 1 milhão cada, sim, o que é algo dependendo do tamanho da empresa, é algo absolutamente factível. Como é que essa empresa chega até vocês? Como é que funciona, assim, por exemplo, é necessário doar para o fundo apenas recurso financeiro? Pode ser algum outro tipo de recurso? Vamos pensar isso na prática, porque eu quero fazer um convite para que as empresas que possam e que já fazem esse tipo de doação possam fazer esse aporte para Arcanjos. Eu acho que essa pergunta que vai responder é o Samuel. Perdi. É só dinheiro? Não é só dinheiro, né, Lu? Existem 2 formas, né? A doação definitiva e a doação que ela pode ser devolvida. Então, a doação definitiva a gente trata no endowment. Então, não sendo dinheiro, quero doar um terreno, quero doar minha fazenda, não tenho herdeiro, quero doar para a Arcanjos fazer o bom trabalho que ela faz com os projetos apoiados. Doação definitiva vem para o endowment. A doação que ela pode ser devolvida, que a gente está tratando como não definitiva, e aí ontem eu estava conversando com um parceiro nosso lá, o Rodrigão, ele falou assim, mas existe doação não definitiva? Pois é, eu tô curiosa para entender isso. Aí eu falei, isso aí é pergunta de advogado. Tu é o terceiro advogado que faz essa mesma pergunta. Existe, né, a doação não definitiva, né, que a pessoa doa, mas para a instituição fazer um bom uso e depois ele quer de volta. E existe, então... Nos traz um exemplo para a gente aí. Eu tenho um terreno, entendo que a Fazenda da Esperança pode estar alocada nesse terreno e vou doar. Só que em 20 anos tu me devolve. Certo. Então, tu devolve para os meus herdeiros, ou tu me devolve, né? Ele vê que em 20 anos não vai usar a fazenda, que poderia ser usado pelo projeto, e ele doa. E aí depois tem uma devolução, né? Então, quando a gente trata da devolução em si, a gente vai
por um fundo de impacto social. Então, a gente como grupo, né, nessas duas canoas, vamos dizer assim, Arcanjo e Cerrado, a gente pode atender qualquer tipo de doação. A doação definitiva, que é em dinheiro, que é em patrimônio, que é em imobiliário, e a doação que a pessoa quer nos propiciar o espaço, quase um contrato de arrendamento, né? Pode ser, e que a gente faça bom uso para os projetos, entendeu? Então, são essas duas diferenças. Quando a gente fala dessa pesquisa que o Rogério menciona, né, que é da IDES, de 2024, no Brasil, hoje, existem, segundo essa pesquisa, 93 fundos patrimoniais. E foram 800 milhões, 753 milhões, mas aproximando, né, 800 milhões de reais de doação de empresas para fundos patrimoniais. E tem muita empresa que ainda não doou. Então, acho que é um assunto que ele é novo, né? Nos Estados Unidos, a gente ouve direto, o fundo de Harvard fez a descoberta de uma propriedade intelectual, e aí quando você vai ver, é um fundo endowment de educação, justamente para perpetuar os investimentos, né, para apoiar a educação privada lá deles, mas é justamente para isso, essa perpetuidade, né? Então, acho que as empresas, elas estão, nesse caminho do ESG, elas estão tendo maior clareza, que elas também exigem um profissionalismo maior. Então, você não vai conseguir 1 milhão, né, de 50 empresas, 1 milhão, não tendo um bom plano de negócio, não tendo um term sheet, né, um termo que você elenca as tuas responsabilidades, os teus compromissos, as tuas garantias. Então, toda essa estrutura que a gente traz de Lei 13.800, CVM 175 aqui do nosso lado, como Cerrado, ela faz esse lastro fiduciário que o Rogério traz, que as empresas podem confiar, né, que isso vai ser colocado num principal, vai ser colocado no melhor ativo de retorno e baixíssimo risco, e isso gera, com certeza, orçamento para os projetos. Então, esse número que o Antônio Rafael trouxe, né, 500 milhões, pensar num horizonte de 4, 5 anos, né, a gente, como Cerrado, vê com muito trabalho e com muito foco, assim, a gente consegue, a gente acredita que consegue, né? Mas se você fizer a comparação do market share, nessa pesquisa da IDES, tipo, fica batendo toda hora, fala que em 2 anos, que é 2026, esse mercado vai bater 1 bi para endowments. Então, se a gente pensar 50 milhões, a gente está falando de um market share de 5%. Acho que toda a potência que o nosso grupo tem, né? As pessoas envolvidas, 5% de market share é factível, né? Mas eu entendo que são muitos plugs que a gente tem que conectar. Acho que a gente vai falar com a IDES também, é importante a gente se colocar, né, no mercado, porque é um endowment novo. Em Brasília, é só o terceiro que tem em Brasília, o terceiro endowment é em Brasília, pensando que Brasília é a 4ª região metropolitana, terceira região metropolitana do país, só perde para Rio e São Paulo hoje em dia, né? Então, a gente está no início, né? Então, no início nesse sentido do Arcanjos em si, mas como projetos apoiados, vocês já estão há muito tempo, né? Então, eu só gostaria que vocês elencassem os projetos hoje que vocês estão trabalhando, que vocês pudessem dissertar mesmo sobre eles, o que vocês entendem que foi o acerto, solução, problema que vocês foram caminhando durante a jornada. Acho que a jornada de vocês até agora, e com o entendimento que é Arcanjo mesmo, que vai perpetuar o próprio trabalho de vocês, qual que é a principal... acho que a dor vocês já trouxeram em si, mas qual que é o principal ponto assim, desses projetos? Se vocês puderem elencar o nome dos projetos, que acho que também pode fazer sentido, mas qual que é o principal ponto assim, que no acerto e no erro vocês foram selecionando esses projetos? Porque teve muito a folha em branco, né? Vocês foram desenhando enquanto vocês faziam, né? Porque não tinha muito a receita de bolo, né? Então, assim, se vocês pudessem contar essa experiência mesmo, essa história, puder falar dos projetos, ia ser bem enriquecedor. Começa aí, eu complemento. Vamos lá, o primeiro projeto apoiado pelo nosso grupo foi a Associação Santos Inocentes,
Ela é daqui de Brasília, é uma associação com mais de 20 anos de existência, que atende crianças, atende mães em vulnerabilidade e que ela passava por um momento muito difícil, inclusive da alimentação das crianças, salário atrasado dos funcionários, encargos previdenciários não recolhidos, enfim, a situação estava bem complicada lá. Iniciamos aportando dinheiro, como que é aquela coisa, a pessoa está afogando, primeiro vamos jogar a boia, né? Total. Vamos tirar ela dali, tentar salvar essa pessoa. E aí fomos estruturar de como que a gente poderia ajudar essa instituição, mergulhar nos números ali, e vimos um problema de desvirtuamento mesmo, de propósito, e foi onde tivemos que ter uma interferência, e tivemos uma interferência, tivemos um posicionamento, e depois que ela se direcionou, vamos colocar assim, né? É uma instituição bem conhecida aqui em Brasília, ela alcançou a sua sustentabilidade. O passivo dela, ela deixou de receber aportes do nosso grupo, é importante falar, temos mais de ano que a Arcanjos não coloca R$1 dentro da Associação Santos Inocentes, e o passivo dela, que estava próximo de 3 milhões, hoje já está com 1 milhão e pouquinho aí, né? E é muita gente ajudando, são vidas sendo transformadas lá dentro, o trabalho sendo feito, então ela está caminhando com as próprias pernas. Ah, tem as dificuldades? Tem as dificuldades como todo mundo tem, como o nosso grupo tem. E é com a gestão do dia a dia, com muita criatividade, muito empenho, muito trabalho, que elas seguem lá transformando vidas. Eu queria até trazer um relato de uma vida da mais recente que nós tivemos lá, porque todo primeiro sábado do mês é feita uma prestação de contas hoje. Então, amanhã vai ser feita uma prestação de conta a todos os colaboradores da instituição, doadores. Tem um padre que vai lá no local, celebra uma missa, e nessa missa é feita uma leitura de receitas, despesas e também dos dados qualitativos dos atendimentos. E no último mês, uma mulher que foi acolhida durante 4 meses, estava em situação de rua, foi acolhida pela associação junto com uma filha de 8 anos de idade. Então, ela recebeu alimentação, ficou lá morando, roupa, água, dignidade. Nesses 4 meses, ela fez um curso de salgadeira, arrumou um emprego e, inclusive, hoje faz encomenda de salgado, alugou uma casinha dela e está com a sua dignidade, conseguiu prosperar de forma sustentável. Então, isso é um trabalho que a associação fez e que eu fico até arrepiado quando a gente conta, porque isso é o intangível, né? E o que é importante dizer, antes da gente evoluir para as outras instituições, é que essas instituições, realmente, quando elas estão bem alinhadas, ela faz muito com muito pouco. Sim. Nós temos dados, o Antônio Henrique vai falar um pouquinho da Fazenda da Esperança, e lá eles têm um ILPI, que é um local de longa permanência de idosos. Então, os idosos ficam lá, tem uma piscina, essa piscina tem até elevador para que o idoso possa fazer a sua atividade de hidroginástica, tem pilates, tem sala de jogos, um negócio muito digno, muito humano. E eu não sei se vocês acompanharam, essa semana, o Lar dos Velhinhos aqui de Brasília, muito conhecido do Núcleo Bandeirante, saiu uma reportagem que o GDF estava atrasado com o repasse do recurso. E o recurso que ia ser repassado para essa instituição era de R$ 3.467 por idoso. É o que o GDF gasta com essas instituições para poder fazer o mesmo atendimento que a Fazenda da Esperança faz. E a Fazenda da Esperança faz esse mesmo trabalho com menos da metade do dinheiro. Então, aos empresários, quero também frisar nesse sentido. Não é só a questão ali de trazer a legitimidade dos dados. É mostrar o tamanho do impacto social que essas instituições elas provocam. Realmente, elas fazem muito com pouco. Então, nós temos a Santos Inocentes, aqui em Brasília. Nós temos o ISB, o Instituto São Boaventura. É um local na Asa Norte, onde a gente estava trabalhando muito a questão da formação ali dentro, que também enfrentava uma dificuldade financeira. Então, é como se fosse um centro acadêmico, está muito ligado à questão hoje de informação mesmo. E através da expertise de alguns integrantes do nosso grupo, foram feitos cursos, eventos, trazendo receitas acessórias e o ISB alcançando a sua sustentabilidade também. Dentro da área da educação, também tivemos aí a grande oportunidade de conhecer, né, a estrutura, o projeto do CEAP,
É um projeto interessantíssimo que está lá num bairro carente em São Paulo, nas Pedreiras, né, em São Paulo. E um projeto muito bacana que fortalece, né, essa questão da formação humana. A metodologia deles é, de fato, incrível, né? E que, quando a gente vai falar de impacto social, a gente observa que ali, naquela comunidade, de forma muito clara, esse impacto acontecendo, né? E, então, é uma metodologia muito bacana, uma metodologia assertiva dentro dos estudos que a gente vem fazendo, do nosso grupo de especialistas acadêmicos, e que é uma metodologia que temos a intenção de aproveitar e expandir isso a nível nacional, porque, de fato, é um projeto muito bacana e eles não estão só na parte de ensino técnico, mas também estão na educação na primeira infância, estão também na universidade com a Universidade da Invênio. E então são projetos ali voltados à educação muito interessantes que têm um potencial incrível. E falando de assistência social, né, como o Rogério citou, aí a gente já abrange outros projetos, como Santa Dulce dos Pobres, que faz um trabalho muito legal aqui em Brasília, aqui mesmo na região aqui do setor comercial. Eles atuam, vêm, traz aqui, faz uma sopa, acolhe esse pessoal, faz orações junto com eles, né, com os dependentes químicos que moram na rua, né, o pessoal em situação de rua mesmo. E também fazem uns trabalhos de acolhimento em algumas paróquias em Brasília, né? E indo um pouco mais à frente, né, e a gente chegando aí a projetos aí de grande porte, né, que atingem não só aos estados do Brasil, mas também já se expandiram aí aos continentes, aí, aos 5 continentes no mundo, já estão espalhados, estão na África, como a Fazenda da Esperança, né? O Rogério bem citou e falou um pouco do trabalho que eles fazem um trabalho de acolhimento, e é um trabalho muito interessante que traz, né, são aquelas pessoas que muitas vezes a sociedade mesmo já fica à margem da sociedade, né? As pessoas já não observam aqueles cidadãos ali que estão na rua. E a Fazenda vem, então, dando esse suporte e fazendo esse acolhimento, né, em todos os estados do Brasil, e com a metodologia muito bacana, né? Há um custo, como que eu posso dizer, né? Se a gente for falar em relação a custeio, a gente chega aí a um número de um pouco menos de um salário mínimo por acolhido nas fazendas. Ali tem fazendas de pequeno, médio e grande porte, que acolhem ali em torno de 10 até 60, 70 acolhidos ali, dependendo do tamanho da unidade da fazenda, e que tem uma matriz de governança ao qual nós atuamos mais intensamente ali com eles. E outro projeto muito bacana também na área de acolhimento é a Aliança de Misericórdia. É um projeto onde tem a sua sede em São Paulo, mas também já deu passos expressivos aí dentro do Brasil e já está em 9 países também, espalhados pelo mundo, e que fazem um trabalho incrível desses na rua, né? Eles vão para a rua mesmo, vivem ali a rotina daquele cidadão que está em situação de rua. Então, eles chegam até a dormir com o cidadão na rua, trazendo ali algumas orientações, enfim, possibilidades para tentar trazer um pouco de esperança, né, para aquelas pessoas que estão em situação vulnerável, né? E, bom, o que mais? Falar um pouquinho, o Samuel perguntou das dificuldades dessas instituições, né? Falar um pouquinho da Aliança de Misericórdia. De todas essas instituições, ela é, em termos de governança, a melhor gerenciada, podemos dizer assim. O trabalho deles é sensacional, sensacional. Até mandar um abraço pro Renato, que é o cara que toma conta lá dessa parte da governança. Rogério, o que você acha que a Aliança da Misericórdia tem que as outras não têm? Eu ia tocar nisso. Era esse assunto que eu ia tocar. Pessoas.
Cada no final, macaco tudo pessoas, né? no seu galho. Gestão, quando a gente vai falar de gestão, a gente vai falar de pessoas e processos. Pessoas e processos. Às vezes você tem os processos, mas você não tem as pessoas. E nós sabemos que hoje no mercado privado está muito difícil da gente conseguir as pessoas certas para trabalhar. Imagina nesse mercado terceiro setor. Só que a Aliança de Misericórdia, ela faz um trabalho para captar esses missionários, que é uma coisa sensacional. E por que eles andam muito redondinho? Porque eles só expandem depois que eles encontram os missionários certos. Então, a gente respeita muito as instituições e no sentido de falar do tamanho da dor, e nem sei o que é certo e o que é errado. Vamos expandir porque tem muita gente precisando. Tá, mas aí você vai expandir, você vai passar dificuldade daqui, mas pelo menos eu estou dando um pouco de dignidade para a pessoa. Tá, mas poderia estar fazendo ainda melhor. Enfim, a gente não vai ter muito certo e errado, mas a linha da Aliança de Misericórdia, ela alcança o selo ISO. Então, eles têm uma auditoria anual, a cada 2 anos, eles trocam a empresa de auditoria e a resposta deles é: por que vocês fazem isso? Porque com aquela a gente já aprendeu, a gente quer aprender com a outra. Sim. Então, a busca contínua de melhoria. E do resultado sustentável não só da governança, mas do comportamento humano. Então, quando você pega uma pessoa dessa que estava na rua, com toda uma parte de virtudes ali, não formada, essa pessoa, quando ela cai para um meio onde ela precisa se organizar, ela tem muita dificuldade. Então, a Aliança de Misericórdia hoje, ela tem na cidade de Salto um projeto chamado Cidade Ramin, onde eles pretendem colocar 2.000 pessoas lá dentro desse espaço, mas eles viram que eles precisam criar cultura dentro desse espaço, porque a pessoa tem dificuldade de arrumar sua cama, de manter um ambiente limpo, de cumprir regras, de ter a disciplina, porque isso na rua muitas vezes elas não tinham. E aí eles estão criando essa cultura da evolução passo a passo das pessoas e a construção dessa cidade também pouco a pouco. Para quê? Para ter, lógico, a sustentabilidade financeira, mas ter também essa pessoa realmente recuperada. Então, perguntar qual é a dificuldade, a diferença que a Aliança de Misericórdia hoje eu vejo em relação às outras instituições é o cuidado com o preparo de todas as pessoas que vão estar na linha de frente. Não que as outras não tenham, mas o zelo da Aliança de Misericórdia é muito maior. A expansão só ocorre mediante a gente ter as pessoas certas para conseguir dar o próximo passo. Uma coisa interessante também, até para somar nisso, né, que eu acho que foi uma coisa que a gente viu bastante também acontecer, foi justamente na institucionalização, né, dos processos do Instituto, da associação, enfim. Isso foi uma coisa que a gente viu que chamou muito a nossa atenção. E quando há uma personificação daquela instituição, a gente tem mais dificuldade, porque acaba sendo muito personificado, aquele fundador, né? Aquela pessoa que traz aqui aquele carisma, que traz a essência do projeto e acaba trazendo suas manias. E isso inviabiliza, muitas vezes, a perenidade, outras pessoas entrarem no projeto, né? E o ciclo da vida todos nós conhecemos, né? Nós nascemos e vai chegar a hora que vamos partir daqui também. Então, pensando nisso, essa institucionalização ela é muito importante, né? E quando a gente teve a oportunidade do contato com a Aliança de Misericórdia, acho que isso foi um ensinamento que nós tivemos, né? E que chamou muita atenção, que de fato a preocupação é com a vida humana, né? Então, ali tira, né, os egos ali, separa ali essas questões e quais são os processos. Nosso método é esse, então, o que a gente precisa respeitar, qual que é a nossa integridade, enfim, eles tiveram uma clareza muito grande nesse sentido e que talvez coloca eles, né, num nível avançado aí dentro dessa parte de gestão e estabilidade institucional, né? Isso é interessante. Top. Falar de mais uma instituição, o FreeMind. O FreeMind é um parceiro, tivemos a oportunidade de conhecer o projeto FreeMind em 2024, foi quando teve o 9º Congresso Internacional FreeMind, que aconteceu na Serra Negra, em São Paulo, e de lá que tivemos a oportunidade de conhecer mais a fundo, né, o próprio Paulo Martelli, o fundador do projeto, junto com seu irmão Dedé,
e nos apresentou várias instituições, projetos, enfim, dentro dessa área de comunidades terapêuticas, né? E que nos entusiasmamos tanto com o projeto que, para esse ano de 2025, fizemos uma força enorme para que esse congresso viesse a Brasília, né? E foi o que aconteceu. Então, esse 10º Congresso Free Mind em 2025 aconteceu aqui em Brasília, que foi, inclusive, o nosso lançamento do Arcanjos Endowment. E é um projeto que traz muito essa discussão das políticas públicas para as comunidades terapêuticas, né? Então, eles têm uma estrutura, né, de painéis e de debates que traz muito à tona todo esse debate das comunidades, os melhores caminhos, as políticas que já funcionam no mundo, né? Então, tem palestrantes internacionais, tem gente do Estado, tem todo um conglomerado de pessoas que participam, que enriquece muito o tema e que traz ali, muitas vezes, algum tipo de inovação também para esse setor, né? Então, o Free Mind é um projeto muito legal e que tem uma abrangência expressiva, né? Ele acaba indo para os 5 continentes no mundo também, até pelos seus palestrantes internacionais que acabam estando presentes aqui. E a gente tem essa linguagem a nível mundial, porque, de fato, é um problema que está em todos os continentes, não é um problema exclusivo do Brasil. Do Brasil. Né? Vocês comentam muito sobre formação humana. Acho que é um princípio, né? Bem como vocês comentaram. E aí abre muitas questões filosofais, né? Como que vocês estão entendendo aí hoje, e aí por isso até, quando eu conheci, né, o projeto lá atrás, com o Jason até, para abrir a conversa, o Jason falou, ele batia já muito na formação humana, né? E hoje a gente vive um mundo hiperconectado, né? Tava andando, deixei o carro aqui no shopping do lado, vim andando, todo mundo com o celular na mão, sim, impressionante. Aqui a gente setor comercial, né, que tinha perigoso e tal, não, celular na mão, porque... É um sintoma, né? Porque faz parte, é o ciborgue, né? É a pessoa que está usando o celular como a extensão do corpo dela mesma, né? E aí, essa questão da formação humana, que eu entendo que é muito princípio, né? Principal, tanto do nosso grupo empresarial, quanto da Arcanjos em si, é muito da formação humana. Qual o filosofal por trás que vocês estão entendendo da formação humana, no que vocês efetivamente querem atuar junto com as instituições? Quando você coloca lá, aderiu o princípio de formação humana, está olhando o quê? Né? O que vem a ser formação? Porque é um espectro tão amplo, né? Se vocês pudessem falar sobre essa visão de vocês da formação humana, o que vocês acham que está faltando hoje em dia e o que você acha que é o bom caminho, que por isso a gente gostaria de influenciar, né? Samuel, aqui no início do nosso bate-papo, nós falamos que o Arcanjos Endowment ele surgiu muito do interesse de um grupo de empresários para atender uma agenda ESG. Só que isso gera uma discussão profunda também de como a gente poderia fazer essa transformação social. Por quê? O tema do Free Mind esse ano foi sobre vícios comportamentais e vícios químicos. Sim. Então, quando você está falando aí da tecnologia... Nós vamos falar das bets. É noticiário direto da galera se matando porque está endividado com vício na tecnologia que não consegue se desligar, relacionamento acabando por causa disso, né? O próprio questão do cigarro eletrônico, que é um problema que a gente tem com os jovens hoje. Então, o excesso das telas que a gente vai falar aí, da dopamina, né? E aí, nas discussões, a gente falava, não, temos que trabalhar a educação, tem que vir lá de baixo, a gente tem que formar bem o ser humano. Para o quê? Para conseguir lidar com essas tentações, para ser um cara virtuoso. Então, quando a gente fala da formação humana, a gente só entende que vamos ter um comportamento adequado se alguns princípios e valores que antigamente eram bem enraizados, eles voltarem a existir, porque meio que hoje isso não está existindo. A gente fala da virtude e da ordem, que é a primeira de tudo. Você não vê hoje um garoto com 7 anos acordando e arrumando a própria cama.
E isso vai trazer consequências futuras? Não tenha dúvidas que vai trazer. Se ele não dá conta do básico, como é que ele vai dar conta do específico depois? Se ele não arruma a própria cama, como é que no futuro ele vai conseguir lidar com uma agenda de trabalho um pouco mais complicada e que ele vai precisar fazer aquelas entregas? Aí a gente vai ver uma ansiedade aumentada porque não consegue fazer essas entregas e os problemas que a gente está vendo. Isso tudo por quê? Porque faltou uma formação de um princípio lá atrás que não foi desenvolvido. Quando a gente fala muito da questão do respeito, pô, se o cara não respeita a própria mãe, o próprio pai, a própria mãe, como é que o cara vai respeitar no mercado de trabalho? Como é que ele vai obedecer uma ordem do chefe? Esquece. Ele não vai. Enquanto quando a gente vai falar da formação humana, é porque tem princípios e valores inerentes ao ser humano que precisa ser desenvolvido. E se ele não for desenvolvido, não for implementado, lá na frente nós vamos ter as consequências disso. É engraçado, porque quando a gente vê, né, hoje a gente tem essa retórica, né, da saúde mental, né, de alguns problemas sociais que a gente vê em decorrência disso, a depressão, o nível de ansiedade da sociedade, dos jovens. A gente tem estudos estatísticas aí, né, até o Brasil ele tem um nível de destaque nessa questão da ansiedade, e alguns países, né, de primeiro mundo com uma puta estrutura que tem, né, toda uma condição de desenvolvimento humano, mas que tem um nível de índice de depressão altíssimo, né? E que aí a gente se pergunta, muitas vezes a gente fala que a questão é estrutural, falta a questão estrutural. Falta aí, só... E aí a gente percebe que não, né? Quando a gente vai voltando nesse processo, a gente observa que a formação lá embaixo, né? Na sua infância, na sua juventude, faltaram alguma base nessa questão de formação humana, de suas virtudes, seus valores, e que fortalece, né, na vida adulta, né? E então isso foi uma premissa nossa, de fato. A formação é a nossa base, a formação humana, e que se a gente fala de mudança cultural, acho que não tem outro caminho a não ser pela formação, né? A gente trabalhar diretamente com o ser humano, vendo ali as suas dificuldades, suas dores, e trazer, né, esses valores, o exercício dessas virtudes para que entenda, né, e com essa experiência da vivência da virtude venha, né, a clareza da fortaleza, enfim, de todas essas virtudes que nos traz uma condição de superar os desafios da vida, né? E aí é muito complicado porque a gente vive num mundo muito polarizado e com as ideologias e sempre com uma tese que sustenta aquilo que você acredita. O viés de confirmação, né? A grande questão é como é que estão as entregas, como é que estão os resultados. Nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar as escolas cívico-militares aqui de Brasília. O que eles têm lá dentro de diferente das outras escolas que ainda não estão com os militares, né? Os professores são os mesmos da Secretaria de Educação. O que eles têm lá dentro é uma imposição, não vou colocar imposição, né? Uma colocação da disciplina. Então, eles precisam sim estar com o uniforme, não vão bater de frente. O professor entra na sala, eles vão todos levantarem para poder receber o professor em pé. Existe o militar que fica no corredor para poder pegar aquele aluno que queria ficar dando volta na escola e ele encaminhar novamente para a sala de aula. E o que é que vem acontecendo com essas escolas cívico-militar? Hoje, existe um indicador, que é o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. As 4 primeiras escolas públicas de maior nota no IDEB são cívico-militares. Uhum. Então, nós tivemos a oportunidade de visitar uma escola no Núcleo Bandeirante, que ela era a pior nota do IDEB de Brasília, conhecida como Sapão, a escola. O tráfico ali perto, uma coisa bem... E aí o governo com essa política, o que ele está fazendo? Vamos procurar as piores escolas e vamos implementar a escola cívico-militar lá dentro para ver o que acontece. O que é que fez essa escola sair do pior indicador para ser a 4ª hoje de Brasília? A disciplina.
a formação, não foi nada muito diferente. Então, a gente vê que realmente trazer esses pilares da formação humana, que são princípios e valores inerentes a um ser humano bem formado, ele acaba sendo fundamental para colher o êxito lá na frente. Trazer à tona, né, o respeito, a ética. Parece que hoje no nosso meio corporativo, com coisas que parece que foram se esquecendo, né? E que hoje a gente percebe, né, que a ausência disso vem o caos. Né? Então, precisamos atuar nisso aí. A questão da ordem ela é importantíssima. E nessa questão das escolas cívico-militares, né, os militares, eles vêm muito com essa intenção de trazer a ordem para a estrutura, né, para a instituição. E que as estatísticas, todos os dados melhoraram. Né, nessas escolas que tiveram a metodologia cívico-militar implantada, todas tiveram as suas estatísticas melhoraram expressivamente, a motivação dos professores, a vontade do aluno estar na escola, a própria direção da escola, né, mais motivada ali com o que está proporcionando para a comunidade. Então, são coisas Não que vai ter aluno batendo em professor, o que a gente vê nas imagens Sim. que se tem aí. Sim. Existem os projetos onde os estudantes querem estarem mais presentes nesses projetos e utilizando outras formas de conhecimento para desenvolver a habilidade desses estudantes. Então, a parte da música, ela é fundamental para o adolescente. As escolas cívico-militares estão formando as orquestras ali. Sim. Então, falar novamente de formação humana é falar o quê? É de formar bem o ser humano, né? Você acha que você pode falar um pouquinho, Samuel, que você foi da escola militar, não foi? Fiz 7 anos no colégio militar, exército, né? Na época, acho que era o único. Agora abriu mais, né? Eu formei em 97, eu fiquei de 91 a 97 no colégio militar. E é isso, eu vivenciei se entregando isso. aí, né? Eu vivenciei isso aí 7 anos, né? E realmente é questão, né, da virtude em si, mas até o caos, ele vive da ordem, né? Da ordem de não ter ordem, né? Uhum. Mas você, na sua formação, ter essas cobranças, e é impressionante, porque pelo que vocês estão falando, e aí até uma pergunta, a principal resolução foi essa questão da virtude da ordem. Vocês elencariam isso? Esse foi o principal ponto, porque pelo que vocês estão informando, foi quem trouxe o alicerce, né? E aí quando você pensa em ordem, é isso que tu falou. Pô, vou arrumar a cama. Uhum. É uma ordem, porque é um comando que você executa, né? Lá na época do colégio militar, a gente não podia passar, tipo, 2, 3 semanas de cabelo não cortado, porque tu tomava advertência. A ordem, né? Fivela, sapato engraxado, a roupa tinha que estar no capricho. Agradecer minha mãe aí que passava minhas roupas todo dia e dos meus irmãos. Obrigado. E tu tinha que estar lá impecável mesmo. Eu acho que em termos de construção, e eu estou vivendo com minha filha, né? Minha filha tem 5 anos. E se esquecesse a boina, o que acontecia? Eu nem estava na escola. Nem entrava na escola. Já vi meu pai, assim, meu irmão esqueceu a boina, meu pai fez Asa Norte, Lago Norte, 10 minutos. 6 da manhã, não tinha carro, foi, né? Mas aí meu irmão ficou lá fora esperando. E a sorte, porque esqueceu a boina, mas se passar um tempo, você não entra. Aí era falta. Que eu acho que é muito a gente perdeu, né, esse trade-off, né? E aí é um ponto até de discussão do trade-off da punição. Porque o ser humano, e aí trazendo um pouco de microeconomia, é incentivo e punição. Então, quando a gente desenhava lá na UNB, né, em economia, lá eu estudei economia, quando você gostaria que um agente econômico fizesse alguma coisa, você criava regras de incentivo. E para evitar, você criava regras de punição. E aí ele faz o balance. Então, tipo, essa escola Núcleo Bandeirante? Começa-se a fazer, por ter a regra, a ordem, o balance maior do incentivo e da punição. Pô, eu não vou bater no professor porque eu vou ser punido. Como é a punição? Não sei, mas vai ser punido. E hoje eu acho que perdeu alargou, não é que perdeu, acho que alargou o horizonte pela não punição, sabe assim? Não que é a punição de bater, não, mas tem consequência, pô.
A ação ruim, ela tem uma consequência ruim para você. E você quer evitar coisa ruim para você, simples assim. Então lá, ficava lá de tarde, colégio militar, se 3 vezes seguidas sapato não engraxado, estudo obrigatório de tarde. Tu perdi uma tarde que poderia estar jogando bola. Tu estaria no colégio lá, fazendo uma oração, tendo uma aula de religião. E eu acho que é isso mesmo, né? Essa formação é importantíssima e esse resgate, né? Acho que não deixa de ser um resgate. E aí é onde a Arcanjos ela atua. Porque a gente tem que entrar dentro dessas instituições, ajudar essas instituições na sua sustentabilidade financeira. Para quê? Para que ela faça um bom serviço no resgate e ajuda dessas pessoas que em algum momento, em grande maioria, tiveram um déficit nessa sua formação humana e aí apareceu uma dificuldade e aí essas instituições, elas vêm para dar um apoio a essas pessoas, resgatar a dignidade humana e gerar um impacto social. E um ponto, né, também, que é muito importante que vocês estão atuando, que é a formação dos professores, né, e dos diretores. Né? Então, se vocês puderem falar assim, isso, porque não adianta nada a instituição, o processo, que a gente falou, e não ter a pessoa. Então, acho que essas instituições que vocês estão atuando também, um ponto importante, elas têm um processo de reciclagem e capacitação muito forte, né? Então, por exemplo, lá um aluno que a gente conversou lá atrás, que é até onde as nossas filhas estudam, eles têm semanalmente hora de trabalho convertida em educação dos professores. Para os professores também terem esse alinhamento da formação humana, né? Então, é importante falar das pessoas, né? Das instituições. Falando das escolas cívico-militar, nós ainda estamos num processo muito inicial com eles ali, de identificar e ver como que a gente pode apoiá-los. Mas estamos encantados com o projeto. E aí você vem e nos pergunta, né? Você acha que o princípio da ordem foi o que fez com que todos esses indicadores mudassem? Sim. Boa. Sim. Porque a partir do princípio da ordem, tudo foi se organizando. Aluno chegou atrasado, não entra. Sujou, limpa. Bateu em professor, vai ter uma consequência. Professor não quer trabalhar, não vai ficar na escola. Então, aconteceu um processo de seleção natural de ir para aquele meio aquelas pessoas que estão entregando o melhor resultado. A partir do momento de uma certa organização. Só que precisa evoluir mais. E aí é onde nós estamos estruturando junto com eles, conversando, tendo a oportunidade com o Coronel Ferro, que está à frente dessas escolas cívico-militar, de apresentar alguns projetos para eles de quê? Capacitação dos professores, capacitação dos pais, porque muitas vezes os pais não tiveram essa formação humana, e aí é preciso você trabalhar a família, porque muitas vezes a criança é reflexo da família, e trabalhar com essas crianças e adolescentes uma visão de futuro, então um projeto de vida. Porque muitas vezes o meio onde eles vivem é muito difícil realmente eles enxergarem que eles podem sair daquilo e ter um futuro diferente. E o lance dos pais. O pai aprender a ser pai. Claro. A gente aprende na execução, né? Claro. Mas existe uma técnica. Tem uma técnica por trás. Existe um método. Então, essa questão da formação dos pais, né? Imagina lá, o pai e a mãe, é o primeiro filho, não sabe nada, está aprendendo na vivência. E aí traz uma escola que acolhe, faz essa formação dos pais, que abre a mente, não é só o ponto focal, não, ó, se você fizer isso, não. Acho que também é muito essa abordagem aluno, pai, família e escola, né? Sim. E aí faz os plugs. E é importante porque, assim, o que acontece? Não adianta nada a escola ter todo um trabalho de disciplina se em casa se faz tudo ao contrário. E aí isso gera um conflito, na criança. Porque ela em casa aprende algo, na escola se diz outra coisa, e aí para que lado que ela vai, né? Então, eu acredito que toda escola deve, com certeza, sempre trabalhar família, né, que inclui pais e filhos. Né? E aí, Samuel, vamos lá. É o princípio da ordem? É. O estudante que está lá é porque a família quer que ele fique lá. Sim. Aquele pai que não quer ter trabalho em aprender como educar o filho, ele vai tirar o filho de lá, porque a escola vai dar trabalho para ele.
Essa participação é interessante, né? Até porque, para esse processo, para essa realidade de hoje, a gente observa que houve uma desconstrução desse processo, né? Então, isso já vem há alguns anos, né? Trazendo essa retórica, a gente tirando a hierarquia do processo, a valorização do professor, a valorização do diretor, né? Então, isso foi uma coisa colocada na nossa formação, na nossa cultura, né? Então, que é um trabalho de fortalecimento. A gente precisa fortalecer a ética, a gente precisa fortalecer esse processo do respeito ao próximo, respeito aos mais velhos, respeito aos pais, ao professor, né? E que a virtude da ordem, ela acaba nos condicionando a isso, né? Então, se a gente não tem essa hierarquia acontecendo de forma muito clara e respeitosa, né, é difícil a gente conseguir ter uma harmonia, né, naquelas relações ali. Então, isso vem uma coisa que veio muito a somar mesmo nesse processo das escolas cívico-militares. Legal. Vamos encaminhando para o final, né? Primeiramente, agradecer, Lu, Rogério, Antônio Henrique, agradecer pela participação, agradecer a todos pela audiência aí que nos prestigia. Gostaria de passar a palavra para vocês, fazerem os últimos comentários. A gente apoia vocês, né? Muito, a gente está junto, a gente tem muito impacto para providenciar, vamos dizer assim, e queria deixar esse espaço no final para vocês falarem como que o pessoal entra em contato, quem quer ser apoiado, como ele entra em contato, as empresas que querem participar dessa jornada junto, como elas podem entrar em contato. Então, deixar a palavra para você, Lu, agradecendo a participação e obrigado aí por você estar aqui fazendo parte desse episódio 01 do nosso projeto. Então, está com vocês a palavra. Obrigado pela participação. Legal, Samuel. Muito obrigado. Nós agradecemos aqui a oportunidade de estar aqui, agradecemos ao Grupo Cerrado por nos trazer toda essa condição, essa oportunidade de estarmos aqui representando o grupo. A Cerrado Asset, né, por ser o nosso, talvez aí o grande entusiasta que nos faz aí mexer aí os pauzinhos para que a gente vá ampliando os nossos horizontes em termos de investimento e recurso, né, toda essa métrica que precisamos aí trabalhar. E a oportunidade de estarmos aqui falando um pouco do nosso trabalho, um pouco do Arcanjos Endowment. E passo aqui para o Rogério, já passando aqui as instruções de como nos conectar, de como podemos estreitar essas relações. E ficamos aí à disposição para outras oportunidades como essa e trazer mais pessoas do nosso time também, para estar aqui falando um pouco, cada um da sua frente, da sua área. Mas muito legal a oportunidade de estar aqui falando da Arcanjos Endowments. Obrigado. Obrigado, pessoal. Excelente bate-papo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a Cerrado por estarmos juntos nisso. Agora eu vou virar para a câmera porque eu vou fazer um pedido para vocês que estão aí do outro lado. Entrem em contato conosco. Nosso site é arcanjosendowment.com. Lá vocês vão encontrar um QR Code. Fala de novo. arcanjosendowment.org. Então pronto. Então corta. Vai. A minha fala vem para vocês que estão aí agora do outro lado. Nos procurem, nos acessem. O nosso site é arcanjosendowment.org. Lá vocês vão ver um QR Code. No que vocês abrirem esse QR Code, vai cair uma mensagem em alguma das pessoas do nosso grupo e vamos começar um bate-papo e ver como podemos nos conectar com os projetos sociais. O que é que eu posso falar para vocês aí do outro lado? Fazer o bem faz bem. Então, se vocês querem uma instituição que realmente tem um impacto social, seriedade, transparência, nos procure. Vamos apresentar as instituições para vocês e gerar um pertencimento, porque não é apenas aportar o dinheiro. Aportar o dinheiro vai ser muito importante, mas pense também em conhecer a instituição, em conhecer as pessoas e mudar essa realidade. Mudando essa realidade, saiba que a nossa realidade também muda. Vai fazer muito melhor para a gente do que da própria pessoa que a gente muitas vezes vai estar ajudando ali. Então, entre no nosso site, nos procure. Quero conhecer vocês aí e juntos conseguiremos ampliar o nosso impacto social.
Muito bom. Obrigado aí. Legal. Valeu, show. Pedro. Pô, a candidata pode